E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Pois bem, falaremos hoje sobre o conceito de verdade relativa segundo os sofistas e segundo Sócrates, com o método socrático, ou também chamado de método dialético. Sócrates ele foi um dos maiores críticos dos sofistas, o que podemos notar bem nos livros de Platão, onde Sócrates está muitas vezes debatendo com alguns sofistas sobre vários assuntos. O Sócrates não escreveu nada durante a vida dele, por isso é que conhecemos a sua filosofia somente através dos livros de Platão e de outros comentadores e discípulos, como, por exemplo, Xenofonte. Um dos maiores debates entre os sofistas e Sócrates é acerca do conhecimento, a qual os sofistas apresentam a ideia de um conhecimento relativo, pois depende do poder de retórica do debatedor, e Sócrates, que apresenta a ideia de um conhecimento universal, que pode ser buscado por todos, desde que ele passe pelo processo do conhecimento proposto aí pelo filósofo. Para começar, precisamos saber que a palavra sofista vem do grego sophos, que significa sabedoria, né, igual aí de filosofia. Portanto, sofista quer dizer sábio em grego. De acordo com o sofista Protágoras, um dos mais conhecidos, o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, a verdade é relativa, pois seria verdadeiro aquilo que estivesse de acordo entre os homens, pois seria através da arte da retórica, um bom argumentador pode convencer o outro de sua verdade. O sofista Protágoras pretendia colocar o ser humano no centro do pensamento, né, ao propor essa frase, pois ele queria dizer que a verdade estava ligada à experiência pessoal. Afinal, qualquer ideia apresentada era considerada relativa acerca aí de um ponto de vista, pois dependeria da capacidade de argumentação do debatedor. Essa ideia era central para os sofistas porque eles ensinavam a retórica para os jovens atenienses, demonstrando que podemos argumentar tanto a favor quanto contra qualquer tese aí com o mesmo vigor, para poder vencer qualquer debate que seja. Assim, a verdade seria então relativa e não absoluta, pois dependeria das circunstâncias na qual a verdade é discutida, podendo variar de pessoa para pessoa ou de grupo para grupo, sendo diferente também em cada tempo. A ideia de um conhecimento relativo, segundo os sofistas, foi alvo de críticas pelos filósofos ocidentais, pois se a gente levar essa ideia de forma extremista para os sofistas, então, o mais importante do que conhecer a verdade seria convencer o outro da sua verdade. Mas precisamos saber que os sofistas foram importantes para o contexto ateniense durante a sua época, pois com o desenvolvimento da democracia, que foi criada e desenvolvida no seu tempo, os que conseguissem desenvolver um bom diálogo é que teriam um local de destaque na política. E os sofistas ensinavam principalmente isso, pois eles eram especialistas em oratória e ensinavam essa arte da retórica, a arte de poder debater bem, para então preparar os homens para essa vida em sociedade, no quesito político. Por isso, aquele que conseguisse convencer os demais sobre os seus argumentos, pois dominaria sim a arte da retórica, seria considerado virtuoso pelos sofistas. Sócrates ele acaba não concordando com os sofistas, porque para o filósofo a verdade não era relativa, mas sim universal. Porque para Sócrates a verdade se encontra no interior de cada ser humano, naquilo que o filósofo chama de alma, chamada também de psique em grego, que é onde se encontra essa consciência, o caráter, a vontade e a racionalidade do ser humano. Por isso, podemos dizer que psique é a essência do ser humano, a sua parte fundamental, aquilo que se opõe ao nosso corpo, pois nos torna realmente humanos. Afinal, cuidar de si mesmo significaria cuidar da própria alma, mais do que o próprio corpo. Portanto, aí se o conhecimento verdadeiro está fundamentado na racionalidade humana, toda pessoa poderia encontrar a verdade.
desde que cada indivíduo busque o conhecimento verdadeiro através do diálogo com outras pessoas. Pois é só desse modo que aconteceria uma verdadeira troca de conhecimentos. Para que cada pessoa possa alcançar o conhecimento verdadeiro, o Sócrates desenvolve aquilo que chamou de método dialético, também chamado depois de método socrático, que se trata basicamente de uma dinâmica de caráter dialético, tá? Baseado em um jogo aí de perguntas e respostas. Esse método ele não tem o objetivo de inserir nos outros o pensamento ou a verdade de Sócrates, mas na verdade ele pretende sim aí, estimular cada um a pensar por si mesmo, ter a sua autonomia de pensamento. Desse modo, Sócrates se torna uma das grandes fontes históricas de alguém que dava muita importância ao pensamento crítico e questionador. O método socrático ele possui duas partes que são complementares, né? A saber, a ironia e a maêutica. E é disso que a gente vai falar do método socrático agora. Na primeira parte, a ironia, o Sócrates ele se fazia de ignorante. E aí começava a iniciava, né, uma exaustiva série de perguntas e respostas, até que o interlocutor, ele caindo em contradição, pudesse reconhecer a sua própria ignorância e incapacidade. Ao perceber que, né, depois do diálogo, nessa primeira parte, o interlocutor começasse então a perceber que sabe muito pouco ou nada sabe sobre as coisas que ele acreditava saber. Nessa fase, era muito comum aí os interlocutores de Sócrates responderem às perguntas que o filósofo fazia usando exemplos particulares, como, por exemplo, para explicar o que era coragem, eles davam exemplos de pessoas corajosas ou simplesmente apresentavam as características de algum tipo de coragem, que não era suficiente para Sócrates compreender aí completamente o conceito que eles estavam debatendo. A frase da ironia, que pode ser resumida aí como a mais conhecida frase que existe, seria a só sei que nada sei. A frase só sei que nada sei. Para termos uma ideia melhor sobre essa frase, Sócrates lembra que de quando seu amigo, o Querofonte, foi ao oráculo de Delfos perguntar quem era a pessoa mais sábia e ouviu em resposta que essa pessoa era Sócrates. Sócrates ele ficou indignado ao saber disso, né, e iniciou então uma exaustiva busca para tentar encontrar alguém que fosse mais sábio do que ele, na tentativa de mostrar que o oráculo estava errado. Porém, de várias frustrações, né, ao ver que aqueles que se diziam sábios, né, não sabiam de nada, Sócrates se deu conta de que ele era realmente mais sábio. Por quê? Né? Porque, ao contrário dos outros que achavam que sabiam algo que na verdade não sabiam, Sócrates ele pelo menos sabia que nada sabia. E é esse simples fato de saber que nada sabe é que colocava o Sócrates em vantagem sobre os outros, pois os outros não tinham consciência de que não sabiam de nada também. Então, depois que o indivíduo reconhece que ele não sabe de nada, e aí seria a hora então de partir para a segunda fase do método dialético, que Sócrates chamava aí de maêutica. A maêutica significa dar à luz em grego. Nessa segunda fase, quando o interlocutor de Sócrates que achava então saber algo começa a ter consciência aí da sua própria ignorância, ele estaria pronto para o momento do parto, ou seja, para partir do seu interior dar luz aí novas ideias. Sobre o conceito maêutico, Sócrates se inspira muito na profissão da mãe dele, que era parteira, pois se a mãe do Sócrates ajudava as mulheres grávidas a dar à luz os seus próprios filhos, já que o esforço de parir a criança vinha aí da própria mãe, o Sócrates tinha consciência então de que não era ele quem deveria inserir o conhecimento verdadeiro na mente das pessoas, mas sim o Sócrates iria ajudar as próprias pessoas a exteriorizarem as suas próprias ideias. A fase da maiêutica ela pode ser resumida com a frase conhece-te a ti mesmo. Essa frase ela estava na entrada do oráculo de Delfos, tá? Não uma frase elaborada por Sócrates. Essa frase ela traz a ideia de que se você quiser encontrar a verdade, precisa aprender a se conhecer melhor, ou seja, deve realizar um cuidado de si.
Desse modo, deveríamos nos perguntar então, mas afinal, o que nós somos? O que desejamos? O que nós queremos ser? Somente aí desse modo, quando nós estamos em sintonia com o nosso verdadeiro eu, ao nos conhecermos melhor, é que nós podemos então conhecer o verdadeiro conhecimento acerca aí do mundo e do universo.